Boa tarde, queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma palestra doutrinária do Centro Espírita Pedra de Luz. Vamos aguardar uns momentinhos para chegar no nosso horário das 4 horas. Enquanto isso, eu queria tocar uma música. Essa música se chama Nós, do projeto Carrossel. Pescando almas que se segue em frente, que se traz mais gente pra chamar de nós, gente pra chamar de nós, que fazem redes pra seguir em frente, pra trazer mais gente pra chamar de nós. Então, chegamos no nosso horário de 4 horas. Boa tarde de novo. Vamos então para a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai Maior, agradecendo por mais essa oportunidade de reflexões nessa doutrina de amor trazida pelo nosso codificador, e agradecendo pelas oportunidades diárias de crescimento e evolução que nos são colocadas, sempre visando o nosso caminho no bem, nessa doutrina cheia de amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal e de todo perigo, que assim seja. Então,
Estamos aqui para mais uma palestra doutrinária do Centro Espírita Pedra de Luz. Hoje com o tema Regeneração, o amor em ação. Eu sou o Alberto e então, esse tema, a regeneração, ele é um tema que a gente ouve falar muito dele, né, em vários momentos, em vários locais. Agora, principalmente nesse momento de pandemia, o que a gente mais vê são espíritas falando sobre esse processo de regeneração. Inclusive, os espíritas agora acabam chamando atenção justamente por conta dessa visão otimista que esse processo de regeneração nos traz nesse momento. Mas quando a gente começa a estudar um pouquinho mais sobre esse processo, a gente entende que ele tem muitas entrelinhas e muitas coisas que muitas vezes a gente deixa de lado e não entende direito. Então, o questionamento que eu queria trazer hoje é: será que a gente realmente entende todo esse processo de regeneração? Para começar essa nossa reflexão de hoje, eu queria trazer primeiro a etimologia da palavra regeneração. Essa palavra ela tem duas partes. A primeira é o re, que seria outra vez, e o generare, que seria produzir. Então, essa palavra significa produzir outra vez, se a gente for tomar pelo significado das suas partes, né? E olhando no dicionário, existem inúmeros conceitos e inúmeras diferentes situações que essa palavra pode ser colocada. Ela existe em muitas áreas do conhecimento, então é uma palavra muito vasta, realmente. Mas eu separei alguns conceitos que eu achei que fossem importantes para a nossa reflexão de hoje, que é construir novamente, também trazendo essa ideia do produzir novamente. Também pode significar um refortalecimento, uma reconstituição, restauração. Aí tem um que eu acho que é muito legal e importante para a gente entender, que é conceder uma vida nova. Então olha que profundo, né? Regeneração significa conceder uma vida nova. E por último, regeneração também pode significar a recuperação moral ou espiritual. Isso pegando o conceito do dicionário, né? Então a gente começa a ter essas reflexões já de como esse tema é amplo, né? Como essa palavra, essa simples palavrinha regeneração, pode ter tantos significados e justamente de ter muitas interpretações, né? Mas e dentro da doutrina espírita, o que significa essa regeneração? Para isso, a gente precisa entender um pouquinho o que são os tipos de mundo. Lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma explicação bem legal sobre todos os tipos de mundo e todas as diferentes características deles e todos esses processos de transformação que são comentados, né? Bom, basicamente existem 5 categorias de mundo, começando pelos primitivos. Os mundos primitivos são onde acontecem as primeiras encarnações do espírito. Ainda é um mundo muito ligado ao material, ao materialismo. Também o instinto e esse lado mais animalizado do espírito ainda está muito presente, né? Eles têm um senso moral pouco avançado e quase nulo. Então são aqueles planetas realmente em que o espírito começa a se adaptar a essa nova forma. Passando um pouquinho adiante nessa evolução da escala dos mundos, a gente tem os mundos de provas e expiações, que ainda existe uma predominância do mal, então ainda são mundos imperfeitos, né? São mundos em que existem mundos em que os espíritos que habitam passam por provas, então eles precisam se provar e mostrar que acabam melhorando em certos aspectos. E também é um mundo de expiações, em que os espíritos vêm resgatar alguns erros do seu passado. Então, nesses mundos, o que acontece é que o princípio de causa e efeito ele é muito ligado. Então, tudo que a gente faz vai ter uma consequência. Se não for nessa reencarnação, vai ser em outra, e a gente colhe tudo aquilo que a gente planta. Passando um pouco para frente, a gente tem os mundos de regeneração, que são
mundos em que o mal já não é tão comum e o mal já começa a ser combatido. É um mundo de repouso e é um mundo realmente para que o espírito possa se regenerar. Então, todos aqueles conceitos que a gente falou antes de regeneração, sobre nascer novamente, ter uma nova oportunidade, produzir outra vez, se encaixa nesse mundo. E assim o mundo vai passando por esse processo, o senso do coletivo começa a se desenvolver mais, até que em certo momento esse mundo se transforma num mundo ditoso ou feliz. O mundo ditoso ou feliz é aquele que o bem já prevalece sobre o mal, e a felicidade começa a aparecer, a felicidade real, aquela que Cristo nos falou, começa a aparecer nesse mundo. O mundo já já tem um senso de coletivo muito forte, então todos se desenvolvem junto e tem essa consciência coletiva muito aflorada. Eles já buscam uma evolução moral acima de tudo e começam a ajudar os outros planetas. Então eles já chegam num patamar de evolução que eles têm condições de ajudar a todos. E por fim a gente tem os mundos celestes e divinos, que são aqueles em que o bem já reina, e é a moradia dos futuros governantes dos planetas, né? Então a gente pode perceber essa evolução constante dos mundos. Mas então, voltando um pouquinho, a Terra, nosso planeta que a gente vive, ele é um mundo de provas e expiações. Então, consequentemente, a gente já passou pela essa fase inicial do mundo primitivo. A gente já teve esse lado material muito mais fortemente ligado, e o lado dos instintos, enfim. E nós nos encaminhamos para um mundo de regeneração. Então, falando um pouquinho sobre esse processo de regeneração, também lá no capítulo 3 do Evangelho, o capítulo 3 é aquele que fala sobre há muitas moradas, na casa de meu pai. Tem uma parte nesse capítulo que eles falam sobre progressão dos mundos. E tem uma mensagem de Santo Agostinho, que foi passada em 1862 para nós, que fala mais ou menos assim: este mundo esteve material e moralmente num estado inferior em que hoje se acha, e se alçará sobre esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde seus homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Então essa mensagem veio lá em 1862, e esse processo de regeneração, então, ele vem acontecendo desde lá. É um processo muito lento, que demora muito tempo, mas a gente já está passando por isso. Então a gente sabe entender o que é regeneração com aqueles conceitos lá do dicionário, da palavra em si. A gente entende que a gente está passando por isso, mas como é que acontece esse processo? O que é esse processo? Para isso, a gente precisa entender duas leis morais. A primeira delas é a lei do progresso. As leis morais estão bem explicadas lá no Livro dos Espíritos. E a lei do progresso, em especial a pergunta que eu quero trazer para vocês, é a pergunta 783, em que Kardec questiona: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E os espíritos, de forma sempre muito sucinta, mas muito objetiva e trazendo várias interpretações para nós, respondem essa pergunta iniciando falando que há o processo regular e lento, que resulta da força das coisas. Então, assim, a gente consegue entender que o processo, como eu falei antes, é um processo de regeneração, o processo do progresso em si, ele é muito lento, mas ele acontece naturalmente. Então, tanto aquela escala evolutiva dos mundos, quanto nós mesmos, progredimos de forma natural. Mas eles não param por aí nessa resposta. Eles ainda falam que quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita, de tempos em tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. E aí, nessa segunda parte da resposta, digamos assim, os espíritos já nos trazem um pouquinho do conceito da outra lei moral que eu vou trazer para vocês, que é a lei da destruição.
E essa lei ela vai explicar um pouquinho mais sobre esses abalos físicos e morais, né, que tem a ver com essa lei do progresso. Então a gente entende que o progresso tem a ver com a regeneração, é algo que a gente já faz essa conexão meio naturalmente. Mas entender como o processo de destruição tem a ver com a regeneração é um pouco mais complicado. E para isso a gente pode recorrer também a mais uma pergunta do Livro dos Espíritos, e dessa vez especificamente na lei da destruição. A pergunta 728, em que Kardec pergunta: é lei da natureza a destruição? E os espíritos, novamente, eles trazem uma resposta muito completa, em que eles começam falando que a destruição é necessária para o renascimento e a regeneração. Então aí eles já trazem a palavra regeneração logo nessa resposta. De forma implícita, trazendo todos esses conceitos que a gente já viu, como esse renascimento e essa nova formação, né? E eles continuam falando que o que nós chamamos de destruição nada mais é do que uma transformação, que tem como finalidade a renovação e a melhoria dos seres. É um conceito que às vezes é um pouco difícil de entender, mas muitas vezes nós encarnados conseguimos observar a destruição com um foco muito limitado, né? Nossos sentidos não são tão aflorados quanto o nosso espírito em si tem, né? Mas muitas vezes a gente acaba olhando só um lado negativo da destruição. Mas toda destruição, todo processo negativo que ocorre na nossa vida, todo obstáculo, toda dificuldade, tem um lado negativo, que logo de cara a gente já consegue identificar, mas sempre existe um lado positivo, que muitas vezes é o mais difícil de a gente encontrar e o mais difícil de a gente entender. E um exemplo muito claro disso é o momento em que a gente está vivendo, né? Esse momento de pandemia. É um momento em que a lei da destruição está muito presente e atuante, né? A gente consegue observar que uma pandemia como essa consegue abalar as estruturas globais e mudar o nosso pensamento, né? Então a gente consegue ver toda essa destruição acontecendo, todas essas mortes acontecendo. Às vezes fica difícil enxergar um lado positivo nisso. Mas é justamente esse lado positivo que vai trazer consigo esse processo de regeneração. Um outro exemplo, assim, mais figurativo, é aqueles brinquedos de montar de criança, aqueles bloquinhos. Muitas vezes a gente vai lá, monta um castelinho com aqueles bloquinhos, mas chega uma hora que a gente montou inteiro, acha bonito, mas sobraram algumas peças. Muitas vezes a gente fica com pena de desmontar aquilo para remontar. Mas é justamente a lei da destruição nos traz que se a gente desmonta esse castelo e se a gente monta com outras peças, a gente consegue montar algo ainda melhor e ainda maior. E é justamente isso que a lei da destruição nos traz. Mas a gente consegue então entender esse processo de regeneração falando para o nosso mundo, né? Falando num contexto geral. Mas aí então a gente começa a se perguntar qual que é o nosso papel dentro desse processo de regeneração. E para isso a gente pode recorrer também a outras fontes de leitura, e isso é muito legal quando a gente consegue fazer e achar várias informações em vários locais. A gente consegue convergir isso tudo para uma linha de raciocínio. E num dos meus estudos eu estava lendo o Vivências do Amor em Família, de Divaldo Franco, que é um livro que traz sobre várias contextualizações dentro do processo familiar, trazendo algumas informações sobre crianças e jovens. E ele traz em uma parte específica que se chama O Mundo em Transição e os Desafios dos Jovens, uma reflexão e uma mensagem que eu acho que pode transpor esse contexto de juventude que ele trouxe e pode se aplicar a todos nós.
E a mensagem, ela começa trazendo um monte de dificuldades que os jovens têm nesse processo de regeneração e nesse processo lento e gradual que acontece. Mas em certo momento, eles falam que o amanhecer da sociedade começa enquanto ainda há escuridão. Bom, o que eles querem dizer com isso, né? O que eles querem dizer é que o mundo regenerado e essa regeneração, ela vai acontecer enquanto ainda existe mal no mundo. Como a gente viu lá naquela primeira classificação dos mundos que eu comentei, o mundo de regeneração, ele não é um mundo livre de mal. Ainda existe o mal. O bem, ele vai num processo gradual, ele vai se desenvolvendo num processo gradual. E então é justamente isso que eles trazem, que não adianta a gente esperar que o mundo vai ficar bonzinho de hoje para amanhã, que esse processo de regeneração vai acontecer de forma que todo o mal do mundo vai acabar. E é justamente isso que eles trazem, esse amanhecer acontecendo aos poucos. Mas essa luz que eles trazem do amanhecer, ela na verdade começa dentro de nós mesmos. Essa é uma outra reflexão que eles trazem. E essa luz, ela vai se iluminando de ponto em ponto e vai trazendo esse amanhecer para a sociedade inteira. Mas como é que a gente atinge essa luz? Como é que a gente chega nessa luz dentro de nós? Para isso a gente também, a Joana de Ângeles, ela traz uma reflexão muito legal no seu livro Jesus e a Atualidade, no capítulo 2, que ela fala sobre reencarnação, e ela traz falando que não te crucifiques na consciência da culpa após reconheceres teu erro. Não te encarceres em sombra depois de identificares teus delitos. Não te amargures em demasia descobrindo-te equivocado. Renasce dos teus escombros e recomeça a recuperação de imediato, evitando futuros retornos expiatórios, injunções excruciantes e situações penosas. Pede perdão e reabilita-te ante aquele a quem ofendeste e prejudicaste. Então a Joana, ela traz basicamente um passo a passo de como que a gente atinge essa regeneração interna, né? Essa luz que vem de nós, ela traz um caminho que nós devemos seguir. Então ela nos traz que essa regeneração, ela começa dentro de nós e ela começa quando a gente sai dos ciclos de culpa e de remorso que a gente muitas vezes entra. Em muitos momentos da nossa vida a gente entra em tristezas, em momentos de culpa que nos travam, nos colocam para trás. E é justamente praticando o perdão, primeiro com nós mesmos e depois com os outros, que nós conseguimos passar esse processo e esses ciclos que nós entramos de culpa. E para isso, a parte principal disso tudo está numa máxima de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a tentativa de vivenciar essa máxima, ela é muito importante. Se a gente for observar a divisão dessa frase que Jesus traz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o primeiro que a gente deve amar somos nós mesmos. Então esse amor começa dentro de nós, conosco mesmos, aceitando os nossos defeitos, tentando nos melhorar. Depois a gente passa para o próximo, a gente começa a amar o nosso semelhante, começa a entender também que ele tem os seus erros e os seus defeitos. Isso amplia para Deus. Depois do amor próprio, depois da sociedade, esse amor ele se amplia para o divino. Então é amar a Deus sobre todas as coisas, mas primeiro a si mesmo e ao próximo. E esse amor regenerador é que vai trazendo as características desse mundo de regeneração. E é por isso que esse processo de regeneração é tanto individual quanto coletivo. Ele começa dentro de nós e ele vai se expandindo para a sociedade. E retomando lá o tema da nossa discussão, que é a regeneração, o amor em ação,
chega então o momento de a gente colocar esse amor regenerador em prática, praticando justamente essa máxima de Jesus, seguindo esse passo a passo que a Joana nos deu, de sair da culpa, sair do remorso, praticar o perdão, e chegar justamente nesse processo de regeneração do mundo como um todo. Esse amor que vai abrir as portas para todas as outras características, tanto individuais quanto coletivas, tanto do espírito em regeneração, quanto do planeta em regeneração. Então esse amor, ele deve começar dentro de nós. E para falar um pouquinho disso, eu queria trazer uma outra música, que ela se chama A Começar em Mim, que ela também traz muito essa mensagem que eu quis trazer para vocês hoje, desse amor começando dentro de mim e se expandindo, né? Muitas vezes a gente se pega cobrando muitas mudanças na sociedade e muitas coisas que deveriam ser diferentes, mas a gente não percebe que todos esses processos só vão acontecer se a gente começar isso, se a gente começar de forma diferente. Então, o convite para essa música é que a gente possa prestar atenção na letra dela, que traz bastante tudo isso que eu acabei de falar. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarmos tantos erros fossem estendidos mais olhares, mais abraços de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor. Em mim, quem me perceber.
Então, é esse o convite que eu queria trazer com esse tema e com essa palestra. E justamente essa reflexão de que a regeneração não acontece se nós não colocarmos o nosso amor regenerador, em ação. Então, nós devemos nos amar primeiro a nós mesmos, amar o próximo, amar a Deus, para que só então a gente consiga entrar no processo de regeneração que a gente tanto espera, né? Então, vamos nos encaminhar para a nossa prece de encerramento, elevando os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, que nos trouxe seus ensinamentos e sua doutrina, sempre pregando esse seu amor, essa sua iluminação interna, sempre nos trazendo de forma muito didática formas de conseguirmos evoluir, de conseguirmos entrar nesse processo de regeneração planetária, e agradecer pelos convites feitos diariamente de melhoria e evolução e prática desses ensinamentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como é feito nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal e de todo perigo. Que assim seja. Obrigado a todos pela atenção. Fiquem com Deus, que assim seja.